Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2016, e nós vamos continuar caminhando pelo livro de Atos dos Apóstolos, hoje no capítulo 16. Então, na última mensagem de Atos, nós vimos que no capítulo 15 está relatado que os convertidos e que tinham sido do judaísmo começaram a colocar em xeque os gentios que estavam se convertendo, porque eles não estavam seguindo o costume dos judeus. Então ainda havia uma confusão na cabeça deles, eles misturavam as coisas e queriam que os gentios se circuncidassem. Aí começaram a colocar em xeque essa questão e questionar se a circuncisão não seria um mandamento para sempre. E daí os irmãos se reúnem, chegam a um determinado consenso de que era melhor recomendar aos irmãos que se abstessem da comida sacrificada aos ídolos, das relações sexuais ilícitas, né? E faz então algumas recomendações para que eles fossem bem, para que eles conseguissem de fato conviver também muito bem com aqueles que estavam se convertendo e que eram do judaísmo. Então fizeram algumas recomendações. Bom, então a gente viu no final do capítulo 15 que Paulo e Barnabé se separaram, porque Barnabé queria levar João Marcos com ele. No entanto, Paulo questiona, não é, essa ida de Marcos para acompanhá-los na volta onde eles iam visitar as comunidades que eles acabaram de iniciar e de fortalecer. Barnabé então tem uma discussão feia com Paulo. Barnabé vai para uma direção e Paulo vai para outra. Paulo levou Silas e foi para a Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. No entanto, Barnabé, levando Marcos, navegou para Chipre, para outra direção. Bom, vamos lá, capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra, Paulo, né? Junto com Silas. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, ali em Listra, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes pregar, lhes anunciar o Evangelho. Então, veja que interessante. Bom, eu não quero ficar muito tempo na questão da circuncisão de Tiago, aliás, de Timóteo, porque eu tenho algumas convicções pessoais a respeito disso. Acredito eu que Paulo não foi correto, vamos dizer assim, ou não foi coerente ao circuncidar Timóteo. Primeiro, porque há pouco tempo atrás, aqui no capítulo 15, nós vimos que a circuncisão se tornou uma questão para eles.
E eles chegaram à conclusão de que não deveriam impor nenhum tipo de sobrecarga sobre os irmãos. Eu também não acho coerente a circuncisão de Timóteo, porque lá em Gálatas, Paulo diz exatamente isso, que aquele que se deixa circuncidar desviou-se da fé. Então veja só que eu vou ler para vocês para não ficar nas minhas palavras. Ó, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, eu acredito que o Evangelho, quem é do Evangelho não precisa ficar se adaptando, vamos dizer assim, àqueles que têm uma mentalidade diferente, contanto que haja respeito, que haja a capacidade de entender que quem come determinadas coisas come para o Senhor, mas quem não come, quem se abstém para o Senhor. Então, nesse sentido aqui, eu entendo o contexto, eu entendo o propósito. Paulo queria que Timóteo tivesse acesso aos judeus, né, para lhes pregar a mensagem, e por isso o circuncidou, mas, na minha opinião particular, não deveria haver isso, né, de a gente ter que se submeter a uma série de regras com aquela desculpa, vamos dizer assim, de que ele teve que se circuncidar para poder ganhar o respeito da comunidade judaica e ensinar o Evangelho. Justamente o Evangelho põe em xeque todas essas coisas. No Evangelho não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu. Portanto, as nossas tentativas de nos adaptar aos contextos para a gente ganhar respeitabilidade ou coisa do tipo, na minha opinião, é uma forma de nós nos subjugarmos àquilo que nós entendemos que não é nada perante o Evangelho. Então, de certa forma, eu acho incoerente Paulo circuncidar Timóteo e depois ali na frente, não sei obviamente se foi antes ou depois que isso tudo aconteceu, talvez tenha sido Gálatas tenha sido escrito depois desses acontecimentos, a posteriori, não é? E num momento de bastante crescimento e evolução do pensamento de Paulo, então não tenho exatamente a informação disso, mas o fato é que Paulo diz: aquele que se deixa circuncidar caiu da fé. Então eu prefiro entender que Paulo estava crescendo na sua compreensão do Evangelho e ele foi percebendo que ali na frente que algumas coisas foram desnecessárias. Acredito que é por aí, mas estou aberto a pensarmos juntos sobre essa questão numa situação posterior. Bom, o fato é que Paulo depois foi impedido, né? Aquele grupo foi impedido de pregar em 2 lugares ali pelo Espírito Santo, e até que tem essa visão do homem da Macedônia pedindo que passassem por lá. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipo, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da tarde para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela, com toda a sua casa, nos rogou, dizendo:
Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Acontecendo que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então é interessante, porque não é porque ela estava dizendo uma verdade que Paulo entendia ser algo bom. Porque o que manda, quando a gente fala de evangelho, não é apenas aquilo que se diz, mas com que motivação. Ela dava lucro para determinados homens e falava isso por espíritos de adivinhação, por espíritos imundos. Então Paulo discerniu, os irmãos ali discerniram que, apesar do conteúdo da fala ser verdadeiro, no entanto, o espírito que a motivava era um espírito que visava lucro, era o espírito que visava tornar a viagem de Paulo, a visita de Paulo, mais um produto de divulgação marqueteiro desse espírito que habitava ela. E então Paulo não tem dúvidas e ele expulsa o espírito daquela moça. E obviamente isso vai trazer consequências graves para ela, porque ela então perdeu a sua capacidade de trazer lucros para os seus patrões. E é isso que vai acontecer. Ó. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Quer dizer, olha a desculpinha, né? E é assim, a gente defende tantas coisas com boas argumentações, mas que no fundo a gente só está com o nosso ego ferido, a gente só está com medo de perder lucro, perder dinheiro. Mas na verdade a gente cria um discurso todo bonitinho, né? Olha, pregando costumes que não podemos receber, mas no fundo os caras só estavam pensando em grana, eles estavam com raiva porque eles perderiam o lucro que eles estavam há tanto tempo recebendo por meio das adivinhações dessa mulher. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois que lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe Paulo e Silas, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus
manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então veja que interessante, né? Está pensando que Paulo e Silas vai sair fugido lá da cidade? Em alguns momentos eles fugiram, mas nesse caso eles falaram: não, a gente tem foro privilegiado, nós temos uma proteção do Estado. O que aconteceu foi, do ponto de vista da legalidade, do ponto de vista da cidadania romana, foi ilegal. Então nós queremos, de fato, ser tratados como romanos. Então veja como essa sabedoria que precisa estar presente em nós, de você saber a hora de fugir, mas também saber a hora de procurar os seus direitos, de conclamar aquilo que você tem direito e que você deve, de certa forma, brigar até o fim, né? Então, essa sabedoria de saber se colocar e de se retirar, de sair fugido ou de encarar com resistência as coisas. É muito interessante isso. E a postura de Paulo e Silas na prisão também sempre nos chama a atenção. Homens sangrando, açoitados, porém orando e louvando a Deus de todo o coração.